Para a gente começar a entender qual que é a diferença do soco do karatê, né? Aquele soco reto, aquele soco em linha, Kizamizuki, Gyakuzuki, Oizuki, para o soco de outras modalidades, como boxe, kickbox, muay thai, a gente tem que entender que a mecânica empregada no golpe é diferente. Não adianta você estar só na distância correta do karatê ou com o tempo afiado. Você tem que entender que a biomecânica é feita para que o golpe seja realizado com a maior eficiência possível naquele cenário, naquilo que ela foi proposto. E o que ela foi proposto? No Chai Kumite, galera, para quem conhece ou para quem não conhece, a dinâmica do combate é aquela de você tocar e não ser tocado. É aquela do golpe limpo, de você bater no seu oponente primeiro, você acertar aquele golpe limpo nele primeiro. Aquela máxima de você precisar de um golpe para vencer o combate. E dentro daquele cenário, galera, é muito utilizado. Isso fez com que os atletas, com que os lutadores, com que os praticantes ao longo dos anos fossem desenvolvendo essa biomecânica que iria casar perfeitamente com aquele jogo. Uma biomecânica mais voltada para um jogo de esgrima, né? Se você for ver a aceleração linear do karatê, usada em meio aos socos, né? E muitas vezes em meio aos socos, é muito parecida com a aceleração da esgrima, que ele entra e sai rápido. E isso tem inúmeras vantagens, mas também tem bastante brecha, que a gente vai falar aqui também. Para ficar mais claro aí para vocês, eu costumo enxergar dessa forma. Como o soco de karatê sendo tipo um soco de uma lança, né? Então, imagina quando você vai lutar com uma lança. Você não luta com uma lança de perto. Você luta com uma lança na longa distância, para você poder golpear e não ser golpeado. Só que a lança ela tem vantagem de você poder atacar mais rápido, chegar mais rápido no seu oponente, mas ela tem desvantagens que, por exemplo, uma espada curta não teria. Já a espada curta, comparando, vamos dizer assim, com os socos do boxe, né, aqueles socos mais próximos, ela tem um manejo mais rápido, um manejo mais curto e uma resposta mais rápida. Então, a espada curta, você tem que se aproximar mais para poder utilizar. Do contrário da lança, que você pode utilizar ela a longa distância, mas ela tem o defeito do retorno. Se você dá uma estocada, é difícil você fazer o retorno rápido para dar vários golpes ou para defender golpes que foram desferidos contra você. Já a espada não, você consegue aplicar golpes rápidos, fluidos, como se fosse com a intenção de dar vários golpes e de bloquear golpes. Então, galera, é uma questão de você entender qual arma você vai querer usar. Vantagens do soco do karatê. A gente pode começar falando sobre o encurtar da distância mais rápido. Então você está longe, você consegue surpreender seu adversário encurtando a distância, chegando rápido e tocando nele rápido. Isso, galera, é muito interessante porque esse deslocamento de massa faz com que o seu adversário perca um pouco da base dele. E se você souber usar esse golpe, né, esse golpe de encontro, esse golpe do karatê com aceleração linear, casado com outros movimentos, ele fica muito interessante, como por exemplo o Lyoto Machida gostava muito de usar uma entrada de soco reto com um Ashibarai, o que fazia com que ele pegasse a maioria das pessoas desprevenidas, porque o soco chega do nada, você perde a base e recebe um Ashibarai, é muito interessante. Uma outra forma da gente casar muito bem com o soco reto do karatê, com essa aceleração linear que é oriunda da arte, é a entrada de queda após o impacto. Porque você consegue chegar mais rápido, você consegue tocar o adversário antes dele te tocar. Você sai da longa distância muito rápido. Então, se você conseguir casar isso com uma entrada de queda, muito bom. Mas também, galera, tem as desvantagens. Você bate, você se expõe demais aos contragolpes de um lutador que está acostumado com a média, com a curta, com golpes de impacto percussivos, com cotovelos. Então, você se expõe. Tá? Então, o que você tem que entender? Como fazer para utilizar isso no momento certo e como fazer para quando você utilizar esse golpe do karatê contra uma outra arte marcial, um boxe, um kickbox, é você entender como que você vai se preparar para o retorno do golpe dele, caso você não seja bem sucedido com o seu golpe. Quando eu comecei a treinar boxe, eu já era graduado em karatê, já fazia karatê há mais de 10 anos, tive dificuldade no início, pelo fato de ser uma luta que tinha muito embate na curta e na longa, na curta e na média, mas depois que eu entendi o jogo do boxe, eu vi que era um casamento muito bom, né? Eu considero um dos melhores casamentos para o karatê. O karatê com o boxe
Ele faz com que você junte o melhor dos mundos, né? Que é o controle de distância, que é o tempo do karatê, que é muito particular. É aquele negócio de você não querer entrar em choque físico o tempo inteiro, ficar levando soco na cabeça, você pensar mais, esperar mais, ser mais paciente, com as mãos rápidas no momento que você chegou na média ou na curta distância. Então, galera, é uma combinação excelente, quando você consegue juntar aí o melhor dos mundos. Lembrando, é claro, pessoal, o golpe que está sendo analisado aqui é o golpe reto, o soco reto do karatê, o soco em linha, que muitas vezes é acompanhado de um deslocamento, de uma aceleração linear, o que não quer dizer que no corpo técnico do karatê não tem os outros socos, os socos em curva, os socos de impacto percussivo, como cruzados, ganchos, cotovelos, tem sim, mas o golpe analisado aqui foi o golpe clássico do karatê, que é utilizado em vários estilos e em várias competições da modalidade. Agora vamos lá, o soco do Taekwondo. Da mesma forma que foi falado, eu vou falar do que é usado em luta, não é no que tem nas formas, nem lutas combinadas, não, é no que é usado na competição. Mas primeiro, vamos ao que geralmente é comentado, né? Que soco estranho, né? Ele vem lá de trás, né? Muito esquisito. Por quê, galera? Esse é um daqueles casos onde as regras, ou no caso aqui mais específico, a forma de pontuação influencia diretamente na técnica. Como assim? Atualmente, o soco é o único golpe na competição de Taekwondo que é pontuado pelos árbitros, que não é pontuado pelo sistema eletrônico. O chute no meio e na cabeça é eletrônico, a pontuação. Se acertou, acertou. Se não acertou, não é ponto. Então, o que acontece com o soco? Eles vendem um soco antes de acertar o soco. É mais importante fazer o árbitro achar que você acertou, até mesmo que você acertar o golpe. Isso acontece mais. Por isso é comum, galera, quando vocês forem ver várias competições de point sparring, do kickbox, point sparring, até mesmo no karatê, no taekwondo, antigamente, quando era pontuado os chutes, tudo pelos árbitros, né? Tem o golpe, a comemoração, muito exagero para tentar convencer o árbitro a marcar o ponto. No caso do Taekwondo aqui, eles abrem mais o golpe, dão aquele grito absurdo, tentando estourar o tímpano do adversário, tudo para vender o soco, né? Para fazer com que o juiz acredite naquele golpe e dê o ponto. Antigamente no Taekwondo o soco não era tão usado porque não era tão fácil de pontuar, era muito mais difícil e o objetivo na verdade era diferente, então os socos eram um pouquinho mais diretos. Mas vamos lá, existem 4 variações do soco usados na competição, galera, e todos têm suas particularidades aí que vão diferenciar do que a gente vê numa luta mais ampla, né? Vamos lá. O soco dificilmente é reto, tá? Porque geralmente no Taekwondo se luta de lado. A menos que a pessoa vire de frente, o soco vem reto, mas geralmente ele é um cruzado, tá? E como que ele é usado, galera? Numa distância bem menor do que a gente geralmente vê, ou seja, com o tronco indo para frente. Por que isso? Porque tem chute no meio. Então, as 4 formas, né? A primeira é justamente isso. Aproxima quase clinchando já para não dar distância pro chute e acerta o soco ali, galera. Então, qualquer distração, eles vão para cima. É mais importante o tronco chegar o mais próximo possível do que focar muito naquele giro de quadril e tudo mais. Acertar o soco junto com o deslocamento do corpo para frente. Segunda forma, muito comum, é quando você bloqueia ou desvia a perna do seu adversário com uma mão para socar com a outra. Então é muito importante tirar a perna do adversário para você acertar o soco. A terceira é a mesma coisa, porém usando a sua perna. Vocês vão ver demais o pessoal aproximando com a perna em cima para bloquear a perna do adversário e acertar o soco. Hoje isso é muito mais usado que antigamente, justamente porque hoje você realmente pontua com soco e faz diferença na luta. E a quarta forma, que é um pouquinho mais parecida com a que tinha antigamente, é que é naquele momento que você se acha numa distância esquisita, vamos dizer assim. Você não sabe se sai ou se entra, você manda o soco ali justamente para distrair e conseguir acertar um outro chute ou até mesmo pontuar.
Qual que é a diferença para hoje do que era antigamente antes da pontuação eletrônica, né? Hoje é muito mais usado, os movimentos são maiores justamente para vender. Antigamente o principal objetivo de você socar não era pontuar, era controlar a distância, galera. Então, ou eu estava entrando muito e eu não queria clinchar, eu dava um soco para dar a distância do chute, ou era o adversário entrando muito e eu socava para manter ele naquele local. Inclusive tem uma similaridade aí com esse soco, com um soco que é usado no boxe, no Muay Thai, que geralmente se chamam de stiff jab, que é aquele soco onde você manda a mão e você não preocupa em voltar a mão, você mantém ela ali na frente. Para que esse soco? Nas lutas de boxe, de Muay Thai, de MMA, justamente para manter a pessoa lá na frente, para nublar a visão dela. No Taekwondo era a mesma coisa, você socava no meio para tentar manter a pessoa naquele local, naquela posição, porque você não podia empurrar o adversário. E por fim, galera, o Taekwondo ITF também, que foi comentado aí, que é o Taekwondo que permite soco no rosto. Como é que é esse soco do Taekwondo ITF? Em primeiro lugar, é um soco de competição de point sparring, aquele soco que visa encostar, tocar. Também não é um soco muito voltado para aquele giro de quadril e tudo mais. Mais uma vez, galera, eu estou falando que é usado na competição, né? Vamos focar nisso. Porque, galera, o foco ainda assim são os chutes. Então, os socos são usados para nublar os chutes, para controlar a distância ali. Existe uma quantidade de soco que você pode dar antes de você dar um chute. Então, tem certas restrições aí. É diferente de um soco de um kickbox, por exemplo. Vocês vão ser mais próximo de competições de point sparring, da competição de light contact do kickbox, né? Então, o foco também não é nos socos e geralmente eles são dados numa distância muito curta. É estranho você dar um soco reto numa distância curta entrando demais. Mas por que, galera? Porque tem muito chute sendo usado ali, então você precisa cortar completamente a distância do chute para poder socar. Caso contrário, o chute sempre vai ter vantagem, né? E por fim, galera, uma coisa bastante interessante aqui, como o Sensei Eduardo citou o boxe, né, galera? A gente dança conforme a música. A luta é feita de acordo com as regras ali da luta, isso que dita a dinâmica da luta. Isso não significa que as pessoas não possam treinar por fora. Alguns exemplos aqui, galera, o Aaron Cook, por exemplo, ex-membro da seleção europeia de Taekwondo, treina boxe também. Na verdade, tem vários praticantes de Taekwondo, competidores profissionais que disputam Olimpíadas, que também treinam boxe, né? Então, essas pessoas sabem socar, mas na competição de Taekwondo, elas vão socar da forma que melhor se cabe ali naquela dinâmica de competição, porque elas querem ganhar a luta, né? Então, o mesmo vale no ITF. Tem muitos praticantes de ITF que também treinam boxe e são muito bons, competem em boxe inclusive, mas na competição de ITF eles vão socar daquela forma porque aquela é a melhor forma para lutar, para socar naquele tipo de competição. Então, vai um pensamento aí, né, galera? Às vezes a gente fica buscando tudo em uma só arte, quanto você pode ter a mente aberta. Se tem atletas profissionais, galera, que ainda assim vão lá e treinam alguma coisa diferente porque eles curtem, imagina nós, pessoas comuns que fazemos artes marciais por bem-estar ou por autodefesa e tudo mais. Então, é interessante olhar para uma arte marcial, ver aquilo que ela tem de bom para oferecer, em vez de ficar buscando outras coisas. No caso do soco do Taekwondo, galera, eu sempre tive um ótimo timing devido ao Taekwondo para contra-atacar chutes com socos, mudar no meio para cima, melhorar um pouquinho a técnica. E é isso aí. Então, ainda assim tem coisas boas sendo trazidas da mesma forma nessa competição de point sparring. Quando a gente vê lutadores como o Michael Venom Page, eles usam esse soco que você desloca toda a massa para cima do adversário ali, com eficiência no MMA. Então isso é muito bom, né? Às vezes a gente fecha os olhos para técnicas pouco ortodoxas, mas essas técnicas podem fazer a diferença num cenário mais amplo também.